Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. Nos encontramos aqui de domingo a domingo, às 7h30 da manhã, para juntos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, pois cada coração que nos ouve e que nos acompanha, cada coração que está aqui neste momento, necessita de uma gota, necessita de um orvalho que seja de força, de esperança, que seja de consolação, porque estamos vivendo tempos difíceis. Cada um segue com suas dificuldades no seu íntimo, e quando nós nos encontramos aqui para acolher os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, é como uma gota do amor de Jesus caísse sobre nosso coração e tudo se abrandasse, e a nossa vista se ampliasse para a vida eterna, para os propósitos elevados que Deus tem para cada filho seu. Hoje eu convido a todos com muito carinho ao capítulo 7 desta obra maravilhosa que nos guia diariamente, e a nossa passagem de hoje é a primeira passagem do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus vai narrar no Sermão do Monte uma máxima, que é a máxima que inicia a nossa passagem de hoje. Em particular, eu tenho um forte carinho, uma afeição muito grande pelo Sermão do Monte, porque ele é lindo. As palavras que Jesus soa a todos aqueles que estavam com sede do conhecimento, com fome do amor, necessitados de uma consolação, de uma gota de esperança, de fé e de força. O Sermão do Monte, Jesus chega e parece que abranda tudo com cada palavra que ele soa àquela multidão. E naquele momento, quando Jesus falava a todos, ele também fala a cada um de nós. E a máxima da nossa passagem, que se encontra no Sermão do Monte, é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nossa reflexão será inspirada neste trecho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus disse essa máxima, essa bela máxima, ele desceu como um bálsamo a todos os corações que sofriam com as calúnias e com as perseguições dos corações orgulhosos. Jesus falava por pobres de espíritos, se simbolizando aqueles irmãos que humildemente e simples seguiam com muita fé a Deus, se comprometiam em construir o reino de Deus em seu coração. E eles sofriam muito com isso, porque muitos corações orgulhosos caçoavam deles, dizendo que não eram inteligentes o bastante para compreender as coisas, ou que eles eram, como podemos dizer, bobos por estarem seguindo o ministério de amor de Jesus. Nosso evangelho de hoje traz um fragmento que eu retirei, que elucida mais profundamente sobre este trecho. E ele nos diz: em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Ou seja, meus queridos amigos e amigas, muitos corações caçoavam dos mais simples, muitos corações orgulhosos, homens domados pelo orgulho que jamais aceitavam, em hipótese alguma, o amor de Deus. Acreditar para eles que Deus estava acima deles é ferir o ego. Eles não aceitavam hipótese alguma. Eles só acreditavam naquilo que eles podiam ver e comprovar,
Ou seja, a fé para eles era algo assim inaceitável. Deus, em hipótese alguma. E na verdade, eles só desejavam e muito ser melhor que todos. Ser melhor que todos e serem os detentores da verdade absoluta. Porque eles só acreditavam naquilo que eles comprovavam, que eles viam. Então, enxergando aqueles irmãos mais humildes, humildes aqui no sentido de se rebaixarem para aceitarem a Deus, para eles era uma forma de criticá-los maldosamente, de desanimá-los do caminho de construir o reino de Deus em seu coração. Então, eles negavam a Deus, negavam o amor divino e toda a perfeita criação do nosso Pai. Eles realmente rebaixavam os pobres de espírito, que são os homens humildes, que para eles eram os homens que tinham fé. Pobres de espírito eram os homens que tinham a fé acesa em seu coração. Então eles os criticavam maldosamente, julgando os humildes e simples de coração somente por seguirem o caminho de Jesus e o caminho de bem. Bom, meus queridos amigos e amigas, quanto a este fato que ocorreu lá 2000 anos atrás e que Jesus trouxe no Sermão do Monte, ele se estende até os dias de hoje. Isso ainda ocorre nos dias de hoje, mas não cabe a nós julgar esses irmãos que ainda não acenderam a fé em seu coração. Temos que ter plena consciência que cada um desperta o seu íntimo a seu tempo, a seu querer. Não adianta a gente impor, e isso também não vale, não é o correto a gente ficar impondo, obrigando o outro a aceitar Jesus, a aceitar as palavras do Evangelho, porque isso tem que vir dele, do coração dele, no momento dele e na hora que ele quiser. A gente não obriga ninguém a nada. Tem que ser a verdadeira transformação do reino de Deus em nosso coração, tem que partir primeiro do nosso querer, do querer de cada um. Então não cabe a nós, não cabe julgar eles por ainda não terem a fé acesa em nosso coração. E muito menos não cabe a nós desanimar do caminho de Jesus apenas porque alguém nos criticou, fez um comentário maldoso pela nossa fé, pela forma em que caminhamos, pelas escolhas que fazemos no bem. Não cabe a nós desanimar, não. Pelo contrário, a gente tem que acender a fé e aí sim trabalhar mais e mais nos propósitos do bem. Cabe a nós não desanimar, mas acender o amor em nosso coração e ser exemplo no bem para eles. Sempre trago aqui para nós que o exemplo, ele é uma das formas mais lindas da gente inspirar um coração endurecido. Através das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas falas, da forma como conduzimos a nossa vida, somos exemplos para todos esses irmãos que ainda não acenderam a fé em seu coração. Quando passamos por um momento difícil em nossa vida e passamos com ele com muita resignação, estamos sendo exemplo para todos os nossos irmãos. E isso, meus queridos amigos, isso é o amor em ação. Isso é a caridade. Isso é ter humildade e simplicidade. Então, a todos os corações, no dia de hoje, que sofrem ainda calúnias, comentários maldosos, que sofrem com as palavras afiadas que ferem o coração pelo simples fato de terem a fé, de seguirem no caminho do bem, de serem humildes em aceitar a vontade de Deus, não desanimem, não desanimem, mas pelo contrário, como eu disse, arregassem as mangas e aí sim, acendam a fé ainda mais em seu coração e em ser um exemplo no bem, porque a sementinha vai ser plantada no coração dos nossos irmãos e uma hora ela vai florescer.
Tenham todos um excelente dia, um excelente domingo. Nos encontramos aqui amanhã para iniciar a nossa semana com mais reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, reflexões essas que nos concedem tanta esperança, consolação e força para os nossos dias. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.